Fala galera, beleza? Boa noite. Aqui quem fala é o Thiago da Afronerd e este é um bate-papo que vamos começar aqui, que é o oferecimento assim do evento PocCon, o evento que vai acontecer aí nos dias 9 e 10 de junho, lá no Centro Cultural de São Paulo, perto do Metrô Vergueiro, com entrada gratuita. Então, se vocês ainda não estão aí, cientes desse evento, vocês precisam ver, vai ser maravilhoso, vão ter diversos artistas expondo trabalhos maravilhosos que vocês precisam conhecer, e é claro que vão ter aqueles os seus artistas favoritos também, para vocês que vocês já acompanham o trabalho e podem, enfim, adquirir diversos dos produtos e outras coisas. Então não perca este evento que vai ser aí no mês de junho. E hoje a gente vai estar batendo um papo, eu com esses meus convidados maravilhosos, a respeito de uma das coisas que realmente meio que mexe com todo mundo, que é sobre autoestima. Então, esse bate-papo é sobre a construção da autoestima em um mundo cheio de padrões. Mas antes de a gente começar a falar desse tema, eu vou pedir para que meus amigos aqui se apresentem para que vocês possam conhecer. Eu já me apresentei, então eu vou começar aqui pela Chairin. Chairin, por favor, venha conosco aí, fala um pouco sobre ti e se apresente. Oi, oi, eu sou a Chairin, eu trabalho com quadrinhos há mais de 10 anos, em vários eventos, em várias feiras de quadrinhos, sempre tento estar presente com produções independentes, com produções também com outras editoras. Alguns anos atrás eu lancei Red mais 18, que era uma HQ erótica, que tem muito a ver com o tema de hoje também, porque era uma questão sobre aceitação, feminismo. Acho que é isso. Não vou falar minha idade, não vou falar essas coisas, porque é autoestima, mas a gente não precisa se expor, né? Flávia, Ai, meu nome é Flávia Borges, eu sou ilustradora, quadrinista. Faz um tempo aí que eu não faço quadrinhos, não sei se eu posso considerar quadrinista, que faz muito tempo que eu não faço. Eu trabalho principalmente com publicidade, editorial e infantil. Atualmente eu estou muito mais na área de infantil, fazendo livros infantis, ilustrando para produtos infantis. E acho que é isso, assim. Em 2018 eu lancei o meu quadrinho independente, Maré Alta, e que ele fala sobre ansiedade, o relacionamento de duas meninas. E é meio isso aí. E também assino aí nas internet como Breeze Space, viu? Então, se não conhece por Flávia Borges, talvez me conheça pelo meu arroba. só um adendo que uma vez quadrinista, sempre quadrinista, Flávia, então não tem como fugir. Medo de perder minha carteirinha de quadrinista. E agora, por último, mas não menos importante, Auri, por favor, se apresente para nós. Meu nome é Aureliano, eu falo de Natal, no Rio Grande do Norte, uma cidade maravilhosa. Eu faço histórias em quadrinhos, eu faço desenhos, eu faço produções gráficas, eu escrevo livros, eu sou jornalista. Eu faço o que precisa ser feito para eu conseguir algum dinheiro para chegar até o fim do mês. E eu desenrolo tudo muito bem. E eu trabalho nesse ramo faz muito tempo e eu não tô afim de falar os livros que eu já fiz, porque, puta merda, é muita coisa. Mas eu tô nessa galera faz tempo e eu faço quadrinhos que estou postando pela internet sobre as questões de corpo, cotidiano e saúde mental desde 2015. Então, estou nesse mundo por aí da publicação independente, do quadrinho, da escrita. Estou por onde tiver criatividade e oportunidade de contar boas histórias. Perfeito, perfeito. Não podia ser melhor. Eu tenho certeza aí que o pessoal já conhece muitos dos seus trabalhos, mas de toda forma, se quem não conhecer, pode buscar o arroba que vocês vão conhecer um pouco mais. Arroba Oiauri, isso. Que eu nem falei. Exatamente. Falei tudo, 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 não falei o arroba. Não tem Bem, problema. não. Mas é isso, pessoal. Enfim, né? Vamos falar um pouco sobre autoestima. É, que é uma questão muito pessoal e delicada para cada um, né? E é um tópico bastante importante de se debater. A gente tem até quadrinhos que debatem esse tipo de coisa. Um dos mais recentes que eu li é o quadrinho da Elo, que é incrível também, mas tem mesmo o quadrinho da Shairin, eu li há um tempo atrás também. Então, tem muitos quadrinhos que têm trabalhado isso, e para além do quadrinho, eu acho que essa é uma pauta bastante importante. E, bom, assim, a autoestima, né,
meio que uma introdução, é nada mais é do que a forma como nós nos enxergamos, né? Nós nos vemos, mas ela tem vários fatores externos, né, que influenciam para que, enfim, isso afete o nosso dia a dia, nossa vida. E antes de tudo, né, eu acho que seria legal de conversar com vocês como vocês definiriam um pouco do que é autoestima dentro da perspectiva de vocês, na vida de vocês também, né? Como que isso ah, tem sido para vocês lidar, porque nós temos, assim, cada um de nós aqui tem uma história particular diferente e estamos vivendo em locais diferentes, inclusive, com ciclos diferentes. Então é legal de ouvir um pouquinho, antes de tudo, a perspectiva de autoestima de cada um e como isso tem sido, como tem sido para vocês lidar com isso, sei lá, se vocês quiserem falar de tempos da infância para cá, enfim, fiquem à vontade. Enfim, se vocês não quiserem começar, posso indicar alguém. Tô pensando ainda. Então, vamos começar aí com a Auri, por favor. É porque eu sou o bocudo, eu fico pensando, eu não vou falar agora porque eu falei antes dele falar, aí eu não quero ser o próximo a falar, mas então vamos falar. Não, toda essa questão de autoestima para mim está relacionada ao meu trabalho com arte. Eu acho que eu basicamente comecei a fazer histórias em quadrinhos porque eu não gostava muito da figura que eu via no espelho. Eu não me sentia bem comigo mesmo e eu gostava muito de desenhar, e eu gostava muito dos meus desenhos. Então, eu comecei a me desenhar para poder conseguir olhar para mim com algum carinho, com alguma delicadeza maior. Então, o meu processo de entendimento e de autoestima, de eu me querer bem, me gostar mais, passou por todo esse processo de autoficção que eu fui criando para mim com essas histórias em quadrinhos autobiográficas. Eu tive muito problema de me entender no corpo que eu tinha, vivendo essa existência muito doida, e fazer arte foi algo que me ajudou muito nesse processo de entender que está todo mundo nessa jornada meio perdido, achando que todo mundo está ali julgando o tempo todo, sendo que na verdade todo mundo está só vivendo dentro de suas bolhas e achando que está todo mundo julgando a gente e tal. A arte é um negócio que me ajuda todo dia para eu poder ter essas reflexões e entender que espaço eu ocupo no mundo e que eu posso talvez gostar um pouco mais de mim. Primeiro foi de dentro para fora. Primeiro fui me curtindo pelos desenhos para depois começar realmente a gostar da pessoa que eu era. E é um processo que talvez não foi muito natural, mas foi como aconteceu. Não, com certeza. Eu vou até falar também, eu acho que é válido de eu fazer meu comentário, mas você citou assim da arte, como que o seu trabalho influenciou na sua autoestima, e eu poderia dizer o mesmo do meu caso com o Afronerd, né? O Afronerd foi uma das coisas que eu já em vários bate-papos já falei, que salvou um pouco eu de mim mesmo, dos caminhos que eu estava seguindo em vários sentidos, e me deu uma grande autoestima, assim, porque eu pude não só, enfim, aplicar coisas que eu estava estudando na época e mostrando para mim mesmo que eu era capaz de fazer aquilo, mas ao mesmo tempo me encontrando enquanto pessoa preta dentro de um lugar que até então, assim, eu não via muitas pessoas fazendo nada, seja na produção de conteúdo, seja também no meio dos quadrinhos, né? Enfim, tinham quadrinistas, mas eu acho que de uns anos para cá isso tem melhorado cada vez mais e a presença preta tem se tornado cada vez mais evidente, mas eu digo que o Afronerd ele realmente também me fez vir à tona com a minha autoestima. Eu me descobri muito a partir do trabalho que eu desenvolvi por lá, e muitas coisas mudaram, na verdade, né? Bem ou mal, já são 7 anos produzindo e isso foi muito transformador. Senti que eu poderia ser bom em alguma coisa e pertencer a esse espaço e vi que as pessoas tinham algo bom a dizer sobre isso, sabe? Também, porque o feedback externo ele acaba afetando completamente nossa autoestima, não tem como negar. E ver tantas pessoas que não só gostam do trabalho que é feito lá no Afronerd, aqui no caso, como também gostam da pessoa que eu sou para com elas, seja as presenciais, as digitais, fez com que isso mexesse muito com a minha autoestima e me sentisse capaz demais, sabe?
Então, se isso existe até hoje, se eu estou aqui falando com vocês, é basicamente por causa disso, né? Então, eu sou muito grato a tudo isso e eu acho que é como a minha autoestima meio que se construiu nesses últimos anos. É obviamente que se a gente pegar o passado, a adolescência e outras fases da vida, houveram outros desafios que são muito importantes. Eu acho que a gente vai falar até um pouquinho mais para frente a respeito disso, né? Mas mas é isso, eu acho que nesse momento inicial, hoje, dessa forma que eu me percebo, e eu digo que minha autoestima até que tá bem nesses últimos tempos. E, bom, enfim, falei bastante. Chairin, Flávia, uma de vocês gostaria de comentar alguma coisa também a respeito da perspectiva de vocês? Quer Posso que... falar? Você quer Pode começar? ir, pode ir. Tá. Como uma mulher caminhando para os 40 anos, falei que não ia falar a idade, estou falando, mas acho que é importante para o tema, né? Fora dos padrões, nunca fui magra, nunca me encaixei nos padrões. Como você falou, adolescência e infância piora muito, porque você recebe cobrança desde dentro da sua casa, por não estar dentro do que se espera. Conforme você vai crescendo, você continua passando por isso, porque você vê isso reflexo das pessoas que estão com você. Então é difícil você construir, principalmente nessa idade, alguma coisa forte, né? Algo que você seja mais forte que isso, inabalável. Não. Você acaba sendo esmagada por todas essas cobranças. E conforme os anos foram passando, e eu acho que isso faz parte, a gente começa a perceber que essas cobranças não fazem tanto sentido, ou que não deveriam fazer tanto sentido. E o que o Áureo falou de fazer arte também foi uma forma, sabe? Eu sempre gostei de desenhar corpos fora do padrão. Eu sempre gostei de fazer desenhos de ilustrações que não fossem Barbies da vida. Então, eu podia ver nos meus desenhos aquilo que eu gostaria de ver mais, de que as pessoas achassem bonito. E é muito interessante, porque quando eu faço esse tipo de desenho, as pessoas elogiam, sem querer, ou talvez querendo, elas nem percebam que elas estão gostando do tipo de corpo que muitas vezes elas criticam. Então, num desenho ela acha legal, mas na vida real ela critica e tal. Então, é uma coisa que inconscientemente talvez ajude elas a acabarem percebendo que elas estão agindo errado. Acho que cobrar se gostar também é um peso muito grande. Então, aquela ideia de, não, você tem que se amar, você tem que se gostar, não sei o que, também é muito difícil, acaba sendo um peso a mais. Então, eu acho que, meio que alcoólatros anônimos, um dia por vez, um dia de se olhar no espelho e, oi, hoje você tá legal, hoje você tá bonita, que bacana. E aí amanhã a gente vê o que vai. Eu acho que, para mim, funciona um pouco assim. Não, com certeza, Sharin. Isso que você comentou é muito, muito, muito forte, porque é o que a gente vai ouvir de qualquer pessoa, você precisa se amar primeiro. E é interessante que às vezes a pessoa repete isso, mas na prática para ela mesma ela também não consegue exercer essa fala, porque por mais simples que ela possa parecer, ela não é tão simples. Existem vários fatores que vão fazer com que a gente esteja se enxergando de uma maneira positiva, né? E um dos pontos principais é também o apoio de quem nós convivemos, ou até mesmo os ambientes que nós frequentamos. E se desde a nossa infância, adolescência, a gente chega num momento que não tem esse apoio, sabe? Que na verdade você tem às vezes o contrário disso, e você é difícil de você chegar na vida adulta e falar, não, é só me amar e que tudo vai ficar bem, porque a partir disso tudo vai mudar, sabe? Então, isso porque a gente está falando aqui de autoestima, mas de uma maneira até simples, mas se a gente fosse pegar as mazelas da sociedade e o que ela faz conosco, né? Enquanto pessoa preta, você e também, enfim, como pessoas LGBTs também, então tem muitos aspectos aí que vão dificultar de alguma forma a forma como nós nos enxergamos. E às vezes até o próprio meio mesmo acaba também nos colocando para baixo, né? E Ai, então, com até. certeza. Sim, pode. Enquanto membro da letrinha G ali, aquela gritante letrinha G a questão dos corpos é muito latente, né? Então, tipo, tive toda uma jornada que passa por isso aí, de já se entender como só terá aquele momento da adolescência que é ok, eu já não sou
essa coisa que a maioria do pessoal aqui da minha escola é, eu já sou meio diferente, aí tipo, onde é que eu vou me encaixar? E quando você vê as pessoas que provavelmente seriam mais como você, que como você deveria ser, e você olha e são todas pessoas com corpos muito sarados e tal, e é o que está aparecendo aquilo ali, então dá uma disforia barra pesada de você ficar pensando, então quer dizer que eu tenho que parecer completamente de outra forma, de uma forma completamente diferente do que eu sou agora, então, tipo, como é que eu me amo nesse contexto? Tipo, Uhum. e é uma Você tarefa que todo descobre, mundo, né? que eu passo enquanto homem LGBT, que eu sei que as meninas passam também, que todo mundo passa porque nós somos atravessados por diferentes tipos de mídias e que estão nos dizendo como que a gente deveria ser, especificamente para cada um dos público-alvo que tem aqui. E é muito difícil a gente acordar todo dia e tomar essa decisão. Não, e se talvez eu bastar? Né? E se talvez eu não precisar ser a pessoa mais chique, bonita, inteligente, legal do mundo, mas e se eu for uma existência que se baste? Aí é nisso que Um eu dia penso. por Todo vez. dia Sim. eu quero chegar nisso de ser uma existência que eu me basto, porque a gente, ainda mais trabalhando com internet, é, coloca muito trabalho para os outros verem, então associa muito o valor daquilo que a gente está fazendo, em conseguinte, com quem a gente é, e aí o nosso valor está sempre associado com o nível de aprovação que a gente recebe de outras pessoas. Então, sair dessa linha é muito. É um nível de desprogramação que eu estou tentando aprender dia após dia, que é babado. Você vai descobrindo que tem um padrão dentro das pessoas fora do padrão, né? Você consegue perceber ali que existe um padrão na sociedade em geral, aí você se descobre ali que tá fora, mas aí dentro desse grupo de fora do padrão existe um padrão ali também, né? Existe Então, padrão em tudo tem padrão, em tudo tem uma e você regra, em fica tudo. sem se encaixar em nada ali, né? E é É, complicado para autoestima no geral. mas Mas eu sou pode gatinho. falar, Flávio. Ah, eu acho que é muito do que a Cheirinho e o Aureliano já falou, assim, dessa questão de da arte já ser uma parte de se autodescobrir, assim. Quando o Aro falou dessa questão de se desenhar para se descobrir, eu também me identifico muito, porque conforme eu fui me desenhando e tudo mais, eu fui entendendo também que eu estava querendo reproduzir ali uma coisa que eu não tive na infância, eu não tive essa referência, então eu meio que estava eu ainda tô, né, meio que construindo essa autorreferência, e acho que todos da nossa geração tá nesse processo, assim. Então, é uma coisa muito, às vezes, solitária, assim, mas você percebe que tem um movimento muito contemporâneo de todo mundo meio que tentar construir essa nova linguagem, assim, e de se enxergar em algo que a gente não teve de referência antes, assim. E eu até lembrei de uma discussão que teve antes, assim, acho que no Twitter mesmo, que foi de criticar as pessoas que faziam. Não era criticar, era meio um questionamento de criticar quem fazia autorretrato, porque para algumas pessoas podia soar algo muito narcisista e tudo mais, mas é uma visão muito de um lugar privilegiado imaginar isso, porque Ainda bem que não vi essa. ainda bem que você fugiu dessa, né? Porque a gente vê, principalmente a gente ali, né, mulheres, LGBT, que ia mais, a gente está construindo um autorretrato, é uma forma revolucionária de se olhar e conseguir se enxergar e tentar traduzir ali o que a gente se enxerga e de conseguir aceitar também a nossa aparência e de meio desconstruir essa questão de padrão, assim. Então, é muito diferente pra gente essa questão de se autodesenhar. Não é uma questão narcisista, é uma questão de se autoafirmar, no fim das contas, de E tentar também enxergar algo porque belo nisso, sabe? E Pode falar, também Fê. porque é isso, né? A autoestima não é, a gente não faz sozinha. Então, por mais que a gente tenha que se amar, saber que os outros gostam da gente faz uma diferença muito grande, que foi como ele falou, né? As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem com a gente, é bom ter esse retorno. Então, quando a gente se desenha, quando a gente se mostra dessa forma, porque, sei lá, tenho vergonha de me mostrar, não tenho coragem de me mostrar, sempre fui boicotada, então é uma forma de me mostrar e ter esse retorno com outras pessoas ajuda muito, né? Então Sim. ajuda a gente a criar mais força para se amar e
faz parte, né? Querer ser querida, né? E para mim também acho que vai num caminho muito, principalmente agora que eu estou trabalhando com o público infantil, também vem um senso de responsabilidade ali, porque eu estou construindo minha autoestima no meio disso, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu estou construindo essa autoestima, eu também estou influenciando, de certa forma, uma geração que está vindo com uma autoestima, então eu tenho que ter esse senso de responsabilidade para não reproduzir esses padrões que eu tive antes. Então, de tentar trazer uma imagem um pouco mais representativa, coisa que eu não tive, assim. Então, é muitas questões, assim, na terapia de ir e de ainda me enxergar num lugar muito louco de que eu não me aceitava em nada, em ser uma mulher negra, de ter o cabelo cacheado. E hoje em dia eu trabalho com isso para crianças que eu espero, assim, que não tenha o contato do que eu passei na minha infância. Então, meio que tô ali me reconstruindo a minha autoestima, mas também tentando construir uma autoestima melhor para essas crianças que vão vir. Então é um senso difícil assim de lidar às vezes, de você tentar se descobrir nesse meio do caminho e também não passar essa visão às vezes que a gente tem ainda de toxicidade em relação ao nosso corpo para essas gerações futuras, assim. Então, acho que é mais ou menos isso. Não, mas com certeza, você falou que em um momento, um pouquinho antes, você falou que aparenta ser um trabalho solitário, e talvez até seja quando vocês estão aí na mesa de vocês desenhando e pensando a respeito disso, mas quando isso ganha o público, ele já deixou de ser algo solitário. Sim. E aí vocês estão fazendo exatamente aquilo que você falou agora há pouco, que é mudando uma geração que não tinha referências diferentes daquelas que já estavam padronizadas. Então, acho que essa geração e as próximas, elas devem muito aos artistas atuais que estão realmente desconstruindo a visão de padrão através dos seus trabalhos e vão ter em que se inspirar se sentirem representadas na hora de consumir arte. E aí, é claro, a gente pode falar isso de várias plataformas, não só dos quadrinhos, né? Mas falando de quadrinhos, que é a que eu posso dizer com mais propriedade por consumir bastante, vocês como artistas de quadrinhos, dá para a gente perceber o quanto isso tem evoluído bastante, né? Então, é um trabalho solitário em primeiro momento, mas quando ele ganha espaço, né? Quando ele ganha mídia, aí a gente vê o poder de transformação e eu acredito que deva ser bastante gratificante, né, para vocês. E ao mesmo tempo talvez dê aquela sensação de não estou sozinho, tem muitas pessoas que precisavam disso e que entendem o mesmo sentimento que eu tinha, o que eu tenho quando eu estava construindo essa arte, né, este trabalho, esse projeto, enfim. Então, enfim, não sei, falei bastante. Sim. Não, mas acho que é Mas isso a mesmo, gente cria porque espelhos, né? Tipo, a Ilustralu fala, tipo, a intenção é a gente criar o máximo de espelhos possível para que as pessoas possam se ver. A gente passa tanto tempo sem se ver em mídia tradicional. Eu digo sempre, hoje em dia eu escrevo as histórias que eu gostaria de ter lido 10 anos atrás. Porque na minha época, o que eu tinha acesso de escritor LGBT, quando eu era adolescente, era Caio Fernando Abreu. Era uma coisa assim bem mais obscura, era um negócio mais difícil de você encontrar uma obra que tivesse um conteúdo LGBT. Tipo, hoje a gente tem um leque de possibilidades muito grandes, tanto dentro do independente como dentro da literatura mais comercial, editorial. Então, hoje a gente está vivendo um momento de estar criando justamente para essa geração esse tipo de material que a gente não tinha na nossa, né? A Brise falou, a Brise, ó, a Flávia, a Brise Girl, a Flávia Bosch falou aí do que ela está trabalhando com infantil, eu estou trabalhando também, tipo, tem um livro meu que vai estar indo para as escolas que ele trata justamente de questão de masculinidade tóxica com crianças, especificamente, que eu tenho essa história chamada O Menino que Desaprendeu a Chorar, que é justamente uma narrativa ilustrada e é uma história sobre essa criança que vai aprendendo o tempo todo que o homem não chora, mas essa criança, eventualmente, ela cresce para se tornar um adulto e aí ela vai tentar descobrir o que é que ela faz quando ela não consegue mais chorar. E aí, essa foi uma história que eu fiz muito pessoal minha, em 2019, eu lancei de forma independente, mas uma editora bacana se interessou para poder fazer esse projeto para levar isso para as escolas, para as crianças. E eu fiquei pensando, poxa, tipo,
que bacana, porque eu adoraria saber, eu adoraria ler sobre isso, sobre o que eu estava sentindo quando eu era criança. Existia muito pouco material sobre educação emocional quando a gente era mais novo. Então, era só se sentir estranho e se sentir desconexo do mundo e achar que você estava errado em tudo. Então, o que massa que a gente está podendo contar as histórias para que essas outras pessoas possam se ver também, né? Criar esses espelhos. Sim. Eu acho que quando eu estava falando também dessa questão do processo solitário, é que a gente tem muito esse processo de, quando a gente está criando, a gente fica ali sozinho praticamente, e meses trabalhando no quadrinho, e é muito gratificante mesmo quando você vai para evento e feira lançar isso, ou quando ele lança, sei lá, editor e tudo mais, e você vê a repercussão das outras pessoas, e que quando você percebe que realmente tem um retorno e de que apesar do processo ter parecido muito intenso ali com você mesmo, você tem um feedback de outras pessoas que se identificam com isso, isso cria um senso de comunidade que você não se sente tão sozinho com as questões que você sente, assim. E eu acho muito incrível isso que o Ori estava falando do livro dele de estar nas escolas, que eu acho que isso ia ser incrível, assim, para mim, hoje em dia, que eu vejo muitos outros autores independentes que estão conseguindo viabilizar de trazer as suas obras para escolas e também para bibliotecas e de ter acesso a isso, que não seja só na internet. Eu acho muito incrível de que isso pode ser trabalhado durante as aulas e tudo mais. Eu acho que é um contato que dá uma validação até maior, assim, de não tá só na internet, tem outros meios ali que você consegue ter acesso e de que pessoas que não conseguiriam ter acesso na internet conseguem ter acesso ali perto de casa. Então, acho muito incrível esse movimento dos autores estar tendo essa oportunidade de ter isso agora, né? Com a cultura voltando. E tudo isso que a gente está falando vai mexer muito com a autoestima de todas essas pessoas que estão consumindo, com certeza, né? Afinal, a representatividade, ela é um dos pilares, eu acho que, de autoestima para quando você é uma pessoa fora dos padrões, né? Você se enxergar dentro de alguma obra, se enxergar dentro enfim, de alguma coisa que você está consumindo e ver que você também é belo, que você também, enfim, faz parte desse mundo e merece tudo que todos os outros têm, enfim. Então, eu acho isso muito importante também, baseado em tudo que vocês estão falando. E continuando esse bate-papo, tem um momento que eu citei sobre a importância do nosso ciclo, assim, eu queria ouvir de vocês, assim, um pouco, explanar um pouquinho da importância do nosso ciclo social como rede de apoio para a autoestima, sabe? Acredito que isso seja um dos fatores fundamentais que vão dar aí a substância para a gente conseguir é, é, enfim, consolidar a nossa autoestima, apesar de ela ser uma questão construída, e ao mesmo tempo que ela pode ser construída, ela também pode ser desconstruída aos poucos, porque isso vai depender do que nós estamos vivendo, do ciclo que a gente está inserido, e outros fatores que também podem ser internos nossos, né, de situações que nós possamos estar passando, mas o ciclo de longe, o ciclo social, ele é fundamental para isso. Eu gostaria de saber de vocês, assim, o ciclo de vocês é algo atualmente assim positivo? Não sei, claro que se vocês não estiverem confortáveis de falar em questões pessoais, vocês não precisam, né? Mas eu acho que é válido pelo menos opinar de alguma maneira a respeito deste tópico, porque eu acredito que muitas pessoas que têm alguma questão com autoestima, elas às vezes não conseguem perceber o quanto isso também tem a ver com quem ela está se relacionando, seja de forma amorosa, seja de forma de amizade, seja com a própria família, que talvez seja um dos mais difíceis de lidar. E enquanto pessoas LGBTs piorou assim, dependendo do ciclo que você tem, da formação que sua família vai ter, né? Então, gostaria de ouvir, sim, de vocês essa questão da autoestima como ciclo social. Bom, como quadrinista, só pegando um pouquinho do bonde da Flávia e do Áureo, eu tenho um retorno muito gostoso. Então, ir em eventos, receber o público, vir gente que vem todo ano e passa sempre na minha mesa e me traz um chocolate, me traz um presente, fala, ai, comprei seu quadrinho ano passado, o que você tem de novo? Esse carinho é muito gostoso.
Porque é isso, como a Flávia falou, a gente fica em casa trabalhando sozinha ali, quietinha, e num evento e ter esse retorno faz muito bem para a autoestima. Mas, fora dos eventos, eu tenho uma família muito pequena. Basicamente, hoje é meu marido e meus gatos. E o retorno também é muito bom. Os amigos também. Eu consigo ter alguém para pedir opinião. Eu também sou aquela pessoa que tenta dar o apoio. Porque não adianta também a gente só querer esse confete, né? Eu brinco com meu marido, já joga um pouco de confete, estou precisando. Mas também a gente precisa, né? Tem que ser uma troca mútua. Porque a gente precisa tanto mostrar para pessoas que você gosta que elas são bonitas, que elas são gostosas pra caralho, que nem o título da, da nossa conversa, e para a gente também se sentir, porque eu acho que quando a gente também doa isso, ajuda a nossa própria autoestima, né? Aquela ideia de que, como você falaria com o seu melhor amigo? Então, talvez você falando para o seu melhor amigo como ele deve se sentir, você acaba se sentindo também. Eu acho que é muito isso que a Shailene falou, assim. É, se você se perceber assim num ciclo de pessoas de acho que valida assim essa questão da autoestima e pra mim é meio complicado, acho que pra mim no sentido de que eu não acho que eu sou uma pessoa muito boa socialmente, assim, eu acho que eu tenho muita dificuldade às vezes de fazer amizades e de também me colocar nesse sentido de receber autoestima. Eu ainda tenho muita dificuldade assim de receber elogio de amigos, de familiares e tudo mais. E também de dar esse retorno, assim. Mas eu acho que eu me sinto num ciclo bom, assim, sociável, assim, com amigos, famílias e tudo mais. Mas eu sinto essa coisa também, esse nervosismo também de como eu passo isso, sabe, também. E de como eu recebo também. Eu tenho muita dificuldade de receber, assim. Acho que no geral eu acho que eu fico meio nervosa e também acho que é questão ainda de uma autoestima que eu ainda não consegui trabalhar tanto, assim. Acho que me deixa esse nervosismo. Não, eu entendo você, ô Flávia. É, assim, tipo, no começo, principalmente com o Afronerd, vou usar o Afronerd como exemplo, mas poderia usar outros elementos, assim, da minha vida. Mas quando o pessoal parava, antigamente, e elogiava, assim, o trabalho que era feito no Afronerd, eu ficava muito sem graça. E eu falava, não, não é tudo isso e tudo mais. Mas, na verdade, é sim, é tudo isso. É um Vocês baita têm que aprender a trampo. receber confete. Sim, Exatamente. Não, eu é aprendi. um processo complicado, acho que assim, de receber confete. Acho que do jeito que você está falando, eu preciso de confete. Acho que eu tenho dificuldade, acho que, de pedir confete. Quando vem os confetes, eu fico meio nervosa ainda, e não sei lidar ainda direito. Então é uma coisa ainda difícil de se colocar numa autoestima de você, sabe, entender que você faz uma boa coisa e que você também merece isso. E acho que é uma coisa que eu espero ainda conseguir trabalhar muito melhor no futuro. Mas com certeza, é como eu falei, assim, isso é uma questão construída e talvez a gente, para nós, aí eu já não sei se no seu caso, nós todos aqui somos pessoas pretas, talvez seja uma questão de construção e isso nos foi tirado, porque também foi tirado dos nossos pais, então às vezes eles mesmos não tiveram isso e também não conseguiram transpor isso, como que é a sua preocupação também, de tipo, será que eu consigo falar? Será que eu consigo elogiar as pessoas de um jeito natural e que eu esteja construindo essa pessoa uma autoestima saudável. Então, assim, quando você vem de um ciclo de opressão e você não tem isso, beleza, pode ser que você não tenha tido em casa uma opressão em si, de tipo de cobrança de você ser uma pessoa padrão, ou de colocar você para baixo, mas ao mesmo tempo você também não teve o outro lado, de tipo, nossa, você é boa, você é bonita, você às vezes porque também quem está te criando não tinha isso. Eu acho que isso é uma questão de construção. E aí eu acho, nós somos a geração que está refletindo sobre isso por nós mesmos e também pelos debates que estão acontecendo. Então a gente está aqui quebrando o ciclo talvez do que a gente veio. E por isso talvez a gente tenha muita dificuldade de receber esses elogios e entender, nossa, somos bons, somos bonitos, somos, enfim, todas essas as coisas assim. E porque eu lembro que
em casa, pelo menos eu falo da minha experiência, a coisa que mais se falava de mim era o quanto eu era inteligente. Essa parte sempre foi muito reforçada. Eu era visto como o prodígio, enfim, a pessoa... E tanto que não à toa eu fui o único que consegui fazer a faculdade e concluir, essas coisas todas. Então, assim, essa visão toda me construiu nisso. Eu criei um ego muito grande em cima disso. E eu acho que isso, de uma certa forma, me atrapalhou em alguns pontos, mas me ajudou em outros, porque me protegeu em momentos que eu fui necessário. Porque em muitos lugares que eu passei, onde existiam pessoas super elitistas, brancas principalmente, que tinham tudo e achavam que por terem tudo eles podiam me oprimir, o meu ego de ser quem eu era e de ser bom naquilo que eu era me protegia porque eu batia de frente nesses aspectos. Porém, ao mesmo tempo, eu sei que eu devo ter sido opressor em alguns momentos com pessoas que passaram pela minha vida, por me sentir muito inteligente, muito bom em alguma coisa, e aí naquele momento, o jeito como eu falei, o jeito como me posicionei possa ter sido ruim para aquela pessoa, mas isso foi uma percepção que eu só fui ter depois também, quando eu percebi toda a estrutura que eu estava inserido, né? Que é o que eu falo, a Afronerd, ele realmente salvou minha vida nesse aspecto, ele realmente me fez me perceber enquanto pessoa preta dentro de um sistema de racismo estrutural e todas as outras coisas. E isso envolve diretamente a autoestima Uhum. também, sabe? Então, eu acho que tem muito disso, e quando a Afronet começou a crescer e eu comecei a receber esses feedbacks positivos, eu também ficava muito sem graça. Hoje eu consigo receber numa boa, porque eu sei o trabalho que dá para fazer isso, sabe? Afinal, não é tão fácil você manter conteúdo por 7 anos seguidos, construir isso, construir uma imagem consolidada, de certa forma, com o meio dos quadrinhos, sem falar de quadrinho mainstream o tempo todo, sabe? De ficar falando só sobre quadrinho de super-herói. Tudo isso demanda uma energia, demanda um trabalho. E hoje, reconhecendo isso, eu aceito muito bem. E é claro que tem, eu estou falando do Afronerd, mas tem outros aspectos da minha vida que também mexeram muito, né? Eu tive muito tempo para me entender como pessoa bissexual, por exemplo. E depois que eu percebi, eu ainda tive um tempo de ser essa pessoa publicamente, sabe? E quando eu me tornei publicamente essa pessoa, foi transformador. Eu nunca me tornei tão confiante enquanto eu me estou hoje, depois que eu deixei isso muito claro para todo mundo sem medo, sabe? E isso foi muito, muito, muito forte para mim. E eu acho que me mostrou, me tornou uma pessoa, meu eu completo em partes, sabe? Porque a gente nunca está completo em teoria, porque a gente está sempre em construção, a gente está sempre em evolução. Mas o Thiago de hoje é o Thiago muito melhor e é o que talvez é muito além do que eu almejava ser quando eu estava antes, sabe? Na minha adolescência ou na minha início de vida adulta, eu não imaginava chegar nesse ponto porque eu não tinha autoestima suficiente para pensar nisso, sabe? Então é muito isso, sabe? E o meu ciclo, ele teve momentos que me ajudou muito e teve momentos que me prejudicou pra caramba, em várias fases, porque, como eu falei, né, depende muito de com quem você está, e a cada fase das nossas vidas nós podemos estar com pessoas que podem nos fazer muito bem e muito mal. E às vezes a mesma pessoa que te faz bem pode te fazer mal em algum momento se você não tiver um bom diálogo. Mas enfim, eu falei pra caramba de novo. Auri, por favor, fala sua opinião sobre o ciclo social também. Minha opinião sobre o ciclo social, eu gostaria muito de saber como é ter um, primeiro de tudo. Basicamente, a única pessoa que eu vejo é o meu marido, porque nós dois trabalhamos em casa. Eu acho que março do ano passado eu me demiti porque eu trabalhava com gerenciamento de crise numa rede de varejo. Aqui eu sou jornalista, né? Então eu trabalhava resolvendo bronca para uma rede varejista de supermercados. E era bem, bem complicado. E aí eu convivia com pessoas lá, mas aí depois disso eu parei de conviver com pessoas e eu estou trabalhando com arte desde março do ano passado, e trabalhando especificamente só com isso e chegando em momentos de estar muito em casa e basicamente só com ele, e de também perder graça de estar muito no mundo também e ver muitas pessoas. Assim, eu acho que talvez eu vou ter muitos anos pela frente ainda para conviver com mais pessoas, eu penso assim. Eu acho que eu estou vivendo um sabático do mundo real, da vida social no mundo lá fora, e eu estou super aproveitando, Um tipo, ano sabático de humanos.
A minha rotina é assim, eu acordo de 5 da manhã e eu vou pra academia, e aí depois eu já vou tocando a vida, lavando louça, resolvendo as coisas da casa, vou trabalhar, não sei o quê. Quando é essa hora já que a gente está gravando esse papo, eu já estou morrendo de sono. 8h30 da noite eu já, tipo, quero desligar. Mas eu acho que, tipo, quando eu fui tirando mais pessoas da equação da minha vida, nesse sentido, não é que eu deixo de falar com as pessoas, nem estou cortando contato com o mundo. Não sou um ermitão, só não sou muito de ir pra rua. E aí a minha vida e minha autoestima foi ficando um pouco melhor, porque eu acho que o tempo todo, quando a gente dessas relações sociais, a gente está sempre se colocando. O outro é sempre uma questão muito importante para a gente, né? O tempo todo está sendo reforçado, inclusive aqui nessa conversa de como é legal a gente estar tendo o reforço positivo e tal e tudo. E eu tenho uma criação de muita internet, de muito tempo, de chegar o tempo de, nossa, reforço positivo, as pessoas, comunidade, abraço, todo mundo, realmente, todo mundo junto e tal. E de chegar o momento da gente perceber, de eu perceber também o como é fácil eu ir para esse tipo de solução, eu buscar esse tipo de reforço, porque necessariamente eu não estou tendo em outros lugares da minha vida. E eu fazia muito isso em muitos momentos, de colocar aquele desenho e de esperar aquele abraço virtual que talvez não fosse o abraço real que eu estava tendo. E, tipo, internet, mídia social é uma mentira, né? Tipo assim, mídia social é plataforma de gente rica que a gente está usando e que eles querem que a gente pense que é tipo Deus, sabe? Que tipo é uma coisa inquestionável, é aquilo que existe e a gente tipo tem que aceitar essas existências divinas e cósmicas. E está acabando, graças a Deus. Em breve a gente não vai ter mais mídia social e o mundo vai ficar muito melhor de novo. Porque por enquanto a gente vai ter só essa onda de desinformação e de propagação desses padrões de corpo. Por que, que a gente precisa? Tipo, a mídia tradicional já tinha, e agora a mídia social reforça esse mesmo tipo de coisa. A gente vai estar sempre sendo bombardeado por esse tanto de imagens. Então, acho que quanto mais eu fui tirando esse outro da minha equação e deixando mais a opinião de quem importa de estar junto comigo, como meu marido, como eu, assim, como coisas que a gente está construindo da vida da gente, mais foi ficando melhor para mim. Eu não me considero um ser antissocial. Eu converso com muitas pessoas, eu tenho amigos, eu vejo meus familiares, eu converso com eles, mas, tipo, eu fui retirando um pouco a opinião das pessoas que não me importava tanto assim e que talvez não tivesse tanto no meu caminho, justamente para me bastar. Eu tô muito numa jornada de, eu sei que eu sou um ser social, eu sei que a gente tá todo mundo junto nessa, mas eu queria muito ser uma pessoa mais autônoma e, tipo, gostar de mim sem precisar mostrar para as pessoas, olha isso que eu fiz aqui, vejam se é legal. Tipo, eu tô nesse movimento de olhar mais para dentro e fazer coisas mais para mim também. Porque já tive muito do movimento de mostrar as coisas para fora. E tô cansado, tô com preguiça de tudo, da vida. Da vida não, a vida é ótima. Não, Respostas complexas. não, justo, justo. E eu não posso dizer que eu concordo com tudo, mas não tem problema. O ponto aqui não é concordar, porque, Uhum. enfim, né, eu acho que as mídias sociais, elas realmente são um ponto delicado, né? Mas ao mesmo tempo que elas propagam os padrões, elas também, hoje, elas foram capazes de dar voz a muitos de nós para propagar o outro lado também, né? Por mais que ainda exista uma força absurda dentro dos padrões, que eu entendo, que é os mecanismos, os algoritmos, eles vão trabalhar em prol desse tipo de narrativa, né? Mas eu acho que... Eu não acredito que vai acabar tão cedo, mas eu acho que... Eu falo como esperança, sabe? Para mim é uma esperança. Eu falo e algum dia vai ser verdade. Não, é que tudo acaba, né? No final, tudo acaba e algo novo vai surgir. Aí só não sabe o que novo vai surgir, se vai ser melhor ou pior. Mas sempre tudo tem um início, meio e fim, né? E não à toa tem redes sociais aí que bombaram, que hoje em dia não são mais tão relevantes. Mas, enfim, eu vou até aproveitar. Desculpa também, antes de eu mudar a pergunta, não sei se mais alguém tem algum complemento em relação à questão de redes de apoio, essas pessoas que nós convivemos, porque vai além também do que o Ali falou, né? A gente falou, tem muito essa questão do social, das redes sociais e as pessoas que a gente meio que ouve palavras de afirmação, mas também tem as pessoas que a gente convive.
como o próprio Audi falou, que o marido dele é uma pessoa importante, a opinião dele importa. Mas além disso, também tem nossa família, nossos amigos, enfim. É que cada um de nós aqui tem um ciclo diferente. Então, tem pessoas que estão sempre com muitas pessoas e tem pessoas que vão estar com um ciclo um pouco menor, mas sendo maior ou menor, a opinião dessas pessoas que a gente dá essa validação também nos é importante para validar as nossas autoestimas, né? Então, é mais isso, sim, de colocar em ponto. Mas tem alguém que gostaria de comentar mais alguma coisa a respeito disso? Porque eu vou entrar no ponto que o Audi falou, que é das redes sociais. E Poxa. vai falar, as redes sociais, aliadas ou inimigas. Já sei que o Audi é Inimiga. Então, Total, inimigo é. número 1 das mídias sociais, sou eu. É isso a pergunta? Eu posso falar? Eu posso Não, começar a pode, falar? por favor, pode tecer seu Aí eu vou comentário, as falar, redes pô, eu sociais. tô na internet desde 2015 e eu bombei muito naquele tempo com o Facebook, com o Instagram, tipo, eu sei essa linha muito da ferramenta. O Audi, Aqui tá travando. Audi, Também travou aqui. eu ia falar a mesma coisa, ele travou Ele total. falou mal das redes sociais, Tá o Zoom cortando, aqui o tá Zoom tá travando ele. acabando. Não vai falar mal, não. E ele Essa caiu. caiu. Bom, Olha, tá indo pro Mário, YouTube, o YouTube, ó. Não vamos deixar isso passar. Mário, você que está nos ouvindo no além, Meu Deus! Estamos sendo vigiados. Ele foi Nossa, cortado bem na hora. eu carrego. vamos esperar que aí o Audi começa a falar de novo, tá? Porque Tá. como cortou totalmente a fala dele. O Google me odeia, Mark Zuckerberg, seu filho da puta. Começo vou falar mal. Então já vimos que não podemos falar mal das redes sociais. PL das fake news Censura. aqui na PocCon. Puta. Ô, Audi, você pode repetir, começar de onde você começou para poder na hora que o editor for gravar, ele Vou tentar pegar? voltar para toda a raiva que eu tava no momento. Tá. Eu não gosto de mídia social. Eu não gosto de mídia social hoje em dia. E eu trabalho com mídia social. Eu trabalho com mídia social desde 2015. Eu bombei muito em algumas plataformas, em Facebook, em Instagram. Eu sei a fórmula, eu sei como usar, mas eu não gosto do que aquele tipo de construção representa, do que a mídia social representa, porque a mídia social não existe, mas a gente acaba reproduzindo uma lógica social ali dentro e a gente acaba criando novos pactos sociais para estar existindo dentro de uma ferramenta. E aí a gente, enquanto artista independente que tem que se sustentar de alguma forma, vai tendo que se reinventar em todas as plataformas, tem que criar existências múltiplas, perfis múltiplos para você saber como você vai estar se vendendo em plataforma X, em plataforma Y. Você tem que estar sempre pensando numa comoditização muito grande, porque mídias sociais são plataformas de venda. A mídia social é uma plataforma que o nosso conteúdo ali, ele é tipo para aparecer entre cada intervalo comercial, em cada anúncio. É tipo um desenhozinho bonitinho, uma fotinha e uma publicidade. Então, tipo, nós estamos, todo mundo trabalhando de graça para esses grandes nomes desses babados estarem ganhando muito mais coisa. Óbvio que você consegue tirar o seu com a Afronerd, óbvio que todo mundo consegue tirar o seu, mas, tipo, o que a gente está tirando é enquanto a gente está produzindo conteúdo de graça para esse povo e criando uma existência baseada numa plataforma que efetivamente não quer o nosso melhor, porque é uma empresa, não é uma instituição de Estado, não é uma ONG, é uma empresa que tem fins comerciais. E, tipo, eu tenho um abuso do fato do independente hoje estar intrinsecamente ligado à mídia social. Eu sei que eu preciso de mídia social, eu sei que é por onde eu consigo me conectar com as pessoas, mas eu não gosto. E toda a questão de autoestima que passa por mídia social é super complicada, justamente porque eu pego o meu corpo e eu pego a minha existência e quando eu abro, assim, se eu tô num momento ruim e eu abro o Instagram, eu só vou estar vendo o momento bom de todo mundo ali. Então, tipo, eu até fiz um quadrinho esses dias dizendo assim, se você for no seu feed, você vai ver que você também tá ótimo. Tipo assim, se eu for no meu feed agora, eu vou pensar, nossa, que pessoa de sucesso. Olha o que essa pessoa tá fazendo. Aureliano,
Meu Deus, que quadrinista, escritor, lançou várias coisas, obras dele foram para a Arábia, para o Egito, não sei o quê, como ele é incrível. Mas só eu sei como a minha vida tá uma merda, e tipo, só que a questão é essa, a gente tá sempre olhando o ótimo do outro e comparando com o nosso péssimo, e, tipo, eu não gosto dessa dinâmica em mídia social, e agora podem mostrar as opiniões de vocês, e podem ter opiniões fofas sobre mídia social também, tá? É só porque eu muito calejado. Mas sim, eu me conecto com as pessoas e eu não gosto. Enfim, desculpa, gente. É, Tocou num tema muito importante para mim. depois de tudo Gatilho. isso, fica até meio sem o que falar. Não, Não, mas tem. Desculpa, Shelly, pode falar, pode não, falar. não, que isso. Eu sempre fui muito preguiçosa. Eu lembro que logo que. Eu fui uma das últimas dos meus amigos a criar uma conta do Facebook. Eu fui uma das últimas a criar uma conta no Instagram, assim, da minha rede, né, de amigos e tal. O meu Twitter sempre foi abandonado, e aí eu lembro que meu marido falava, não, mas você tem que postar, você quer não sei o quê, senão você não consegue retorno, e eu sempre falava, eu não sou blogueira, eu quero fazer meu desenho em paz. Então, eu nunca tive essa. Eu não estou dizendo que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Não é, aqui eu acho que não é essa a discussão. Mas eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu sou a pessoa que sempre pensa assim, qual a lei do mínimo esforço? Onde eu vou fazer o meu mínimo esforço aqui? Rede social? Não, não vai dar. Então, eu nunca consegui. Claro que aí eu tive que batalhar por outros meios para conseguir manter o trabalho. Isso não cancela, porque sim, realmente ajuda muito. Mas eu não consigo. Eu tenho uma conta do Instagram há algum tempo, as postagens são super esparsas, então nem para dizer que eu estou ali batalhando para conseguir seguidores. E é isso, assim, eu não tenho essa paciência, essa dedicação, porque eu acho que você ser artista, você ser quadrinista, roteirista, desenhista, roteirista, colorista, eu faço balonamento, eu faço tudo isso. Aí, além de tudo, tem que pensar em logística, marketing, publicidade, rede social. Eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não dou conta disso. Então, para mim, é uma coisa que não rola. Nunca consegui. Eu Mas acho. enquanto, desculpa, mas Altos. enquanto autoestima, assim, E aí, você. e aí, por não estar muito nela, né, eu acabo também não tendo um reflexo ruim, porque a gente pode sempre passar por um hate, a gente sempre pode passar por um cancelamento, a gente sempre corre esse risco quando a gente está se expondo demais. Como eu me exponho um mínimo, eu acabo não tendo isso. E o meu Instagram pessoal, eu vejo bichinhos. Então, eu tô no time do Auri sem tanto ódio no coração, mas eu tô no time do Auri. Vai ficar meio assim mesmo, porque eu também sou meio dessa opinião. Assim, acho que o meu lado racional é muito áureo, assim. Nossa, não vou deletar tudo, não quero mais ter isso. Mas, por outro lado, eu entendo também que muito da minha carreira e com o que eu trabalho hoje veio por conta das redes sociais. Assim. Eu não acho que eu trabalharia com o que eu trabalho hoje se eu não tivesse feito um Instagram de arte, se eu não tivesse me divulgado pela internet, porque eu é, não saberia muito bem como me infiltrar nesse meio sem ser no digital, assim, de primeira vista, porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa quieta, eu não conseguiria, eu não me imagino chegando numa empresa e com meu portfólio na mão, assim, e mostrando ali. Então, acho que as redes sociais me deram uma abertura de mostrar o meu trabalho, sem eu necessariamente ter que me expor num nível que eu não queria me expor. Tanto que eu tenho muito essa questão também de que eu não gosto dessa ideia da blogueirização dos ilustradores, de que a gente tem que saber editar vídeo, de ter que saber fazer, mostrar todo o nosso processo, falar bem, ser um comunicador. A gente não é comunicador, a gente comunica de certa forma numa linguagem visual, mas a gente não comunica da forma que as blogueiras se comunicam ali por meio de vídeos das redes sociais. E hoje em dia eu vou confessar que eu sinto um grande alívio de que eu não me sinto tão dependente das redes sociais hoje em dia. Muitos dos meus clientes vêm por conta do que eu já postei, do que eu já coloquei por aí, mas eu não me sinto na obrigação de toda semana ter que ter um post no meu Instagram, eu ter que colocar ali ter coisas planejadas de conteúdo. Eu não sinto que eu tenho isso. Tanto que se você olhar meu Instagram,
acho que o meu último post foi em fevereiro desse ano, assim, uma fanart de um CD que eu gosto, porque hoje em dia eu me vejo muito de colocar e de postar o que eu gosto e do que eu quero fazer, porque eu vejo que acaba tendo um retorno de que as pessoas vão atrás de mim por aquilo, sabe? Por conta das coisas que eu acho que não daria tanto retorno, na verdade elas acabam dando, assim. E eu me sinto muito mais confortável hoje em dia de prosperar meu trabalho por e-mail, mandando para empresas e tudo mais, do que tentar ter uma visualização, seguidores e mostrar minhas estatísticas para cliente. Tanto que se eu fecho o público no meu Instagram hoje em dia, não foi porque eu fui atrás, foi porque assim, uma empresa X foi lá e quis fechar comigo e acabei fechando também, mas não é o meu objetivo, não é meu foco. Se eu rolar, rolou, mas não é algo que eu vou colocar a prioridade do meu trabalho nisso, sabe? Minha prioridade hoje em dia acho que está muito um lugar mais offline, de certa forma, de estar tá ali meio que no boca a boca também, conforme que as empresas já foram trabalhando e tudo mais. Então, rede social para mim não é uma questão de fonte de renda. E eu acho que foi muito importante para construir a minha carreira, meu público e tudo mais, de certa forma, e me chegar onde quero estar. Mas não é algo que eu queira depender também, assim. E eu uso mais recreativamente, igual a Sharon falou. Hoje em dia, se você for no meu explorar, é só vídeo de cachorro, meme e tudo mais. Não é algo que efetivamente eu tô ali procurando como crescer minhas redes sociais, quais são as técnicas para você fazer um vídeo. Tanto que eu nunca fiz um Reels na minha vida. Eu nunca fiz um vídeo, assim, porque não é algo que eu me sinto confortável de fazer e eu não me senti pronta para fazer e não faz falta para mim. Eu não cedi essa pressão, de certa forma, de só para conseguir ter alcance. Eu meio que já entendi que não vou ter alcance porque as redes sociais querem que eu pague e querem que eu fique 24 horas ali a dispor sem receber nada. Não, vou tentar colocar meu foco onde eu consigo receber de fato e me sentir bem, sem me sentir pressionada. Exatamente. Eu acho que no caso de redes sociais tem os dois lados, né? Por isso que eu coloquei como aliado o inimigo. Acho que dá para ser as duas coisas, infelizmente dá para ser as duas coisas, na verdade, né? Porque tem muito sobre como nós estabelecemos as regras da sociedade em cima das redes sociais também, né? De exaltar aquilo que é o padrão e de diminuir, tentar diminuir, no caso, aquilo que está fora dele. Mas eu, enfim, até eu acho que como estudante e como profissional da área de marketing não posso ser completamente contra isso, né? Até porque, é o que eu falei, assim, bem ou mal, a existência do Afronerd mexeu com a minha vida e antes disso, claro. Mas eu acho que tem uma questão de ser saudável também. E o quanto você se percebe indo por esse caminho de, tipo, sou obrigado a fazer isso para conseguir isso. Então, com o momento que você se liberta desse negócio e entende isso como uma ferramenta que está no seu controle e não o contrário, eu acho que é possível de trabalhar isso de uma maneira mais positiva do que negativa, né? E foi o que eu fiz com a Afronerd, por mais assim, de toda, não só com a Afronerd, mas também no meu pessoal, porque eu tenho uma página pessoal, eu tenho uma Afronerd. Eu não me sinto na obrigatoriedade de produzir nada, sabe? Tudo que eu faço é porque eu quis fazer. Já teve um momento, sim, no Afronerd, que eu tive aquela coisa de eu preciso produzir para poder alcançar as expectativas do público, mas quando eu percebi que aquilo já estava deixando de ser legal, e se tornando uma obrigação, e eu não estava sendo pago por aquilo, e ainda assim, no que eu faço profissionalmente, eu gosto de estar fazendo, então eu precisava gostar. Então, no momento que eu estava me pegando, entrando dentro de uma rotina, dentro de uma engrenagem, na verdade, eu vi que não estava funcionando, e aí teve um momento, eu já tirei um ano, assim, de ficar sem produzir um ano não, vai, uns bons meses, 6 meses, 8 meses sem produção, porque não estava bem para fazer aquilo. Então, e eu me permito isso. Então, eu acho que é mais isso, assim, quando a gente começa a pensar de redes sociais, não deixar que elas tomem controle. E eu sei que isso é muito fácil de falar, mas não é tão simples assim.
E as pessoas entram nessa engrenagem de eu preciso produzir para ser visto, para ser ouvido, e acaba que criando isso. E no caso de vocês, vocês se sentem, acaba, não digo que se sentem na obrigação, mas vocês percebem que a engrenagem força vocês a se tornarem produtores de conteúdo para vender o produto de vocês, quando na verdade não deveria ser assim, sabe, né? Vocês aprenderam um novo ofício para poder vender um produto enfim, que vocês estão criando. Mas a dinâmica é assim e acaba prejudicando todo mundo. Mas esses são os meus 2 centavos em relação às redes sociais, poderia falar bastante coisa, porque eu acho que tem realmente um monte de problemas em volta disso quando a gente fala de autoestima. Tem a questão de algoritmo, que já teve até estudos aí falando de como que o algoritmo apresenta o padrão e deixa tudo que é fora do padrão para fora disso, se você não entrega, né? Então, eu acho que nesse aspecto prejudica muito. Daria até para entrar em outras discussões mais complexas em relação à autoestima e redes sociais, porque hoje em dia, como o Aldi falou, acaba realmente definindo muito as coisas, assim, o que é certo e errado, enfim, como você deve ou não viver, e essas coisas todas. Claro que o Aldi falou mais coisas do que isso, ele falou coisas mais complexas, e é isso. Mas eu tenho que puxar para as considerações finais, por mais legal que o papo esteja sendo, e que eu sei que dá para a gente soltar aí muita coisa a respeito de autoestima e todos os outros tópicos. E aí, enfim, vou deixar cada um de vocês falar um pouquinho, fazer as suas considerações finais. Deem uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo a gente a respeito de autoestima, da do ponto de vista de vocês, e também, ao mesmo tempo, falem para o pessoal onde eles podem achar. Faz um jabá de novo, achar vocês, conhecer o trabalho de vocês. E é isso. Vou começar, tá bom? Eu vou começar. Posso começar? Eu vou começar, já comecei. Gente, eu vou começar fazendo meu jabá, porque está junto com tudo que você está falando. Agora, esse mês, eu estou lançando o Greatest Hits, que é a minha coletânea com 5 quadrinhos, 5 zines que eu fiz entre 2016 e 2022. Esse é um trabalho que eu estou imprimindo ele todo em casa, e eu estou fazendo todas as finalizações, a parte de costura, de refile, de tudo. Então, é, é uma coleção de zines que o primeiro eu fiz em 2016, é o sobrepeso, é sobre questões de corpo, justamente de quando eu comecei a me entender quanto pessoa gorda, assim, de como foi esse processo de descoberta e aceitação. E aí, depois disso, eu fui tratando de outros assuntos que tinham mais a ver com saúde mental e questão de ansiedades sociais. E, por último, eu fecho com o zine em que eu falo da minha recuperação com pós-crise de burnout que eu tive, né? Quando eu saí desse emprego que eu me demiti de surpresa. Tudo eu conto aqui, são 7 anos de história dentro de zines, e aí estou lançando essa edição artesanal, com um saquinho costurado à mão, com serigrafia, um luxo só, e aí tá lá na minha lojinha que você encontra pelo meu Instagram. Sobre se aceitar ou não se aceitar, eu acho que tipo é um caminho de muito tempo, né? Um negócio que a gente fala muito de autoestima é construção, né? Autoestima é para muito tempo. Hoje em dia eu penso muito em abraçar a criança que eu fui antigamente, que talvez não tivesse o amor que eu gostaria que ela tivesse, mas eu penso também em abraçar o idoso que eu quero ser em algum dia, que eu vou ser no futuro. Então eu penso muito em me cuidar no hoje para que eu possa ser que eu possa efetivamente estar influenciando a minha vida no futuro. Então, a autoestima, para mim, é uma construção dentro de saúde, de se economizar dormindo, de se alimentar bem, de buscar essas coisas que pensam em fazer de eu ter uma velhice melhor, porque eu vejo que a minha família vive muito, a maioria das pessoas vive para além de 90, e eu penso, se eu tenho que chegar nessa idade, eventualmente é bom eu chegar de uma forma mais bem preparada. Então, para mim, a autoestima é me cuidar com esse amor, é pensando na pessoa que eu vou ser no futuro, como é que eu me trato hoje. Tipo, eu sou a pessoa mais importante do mundo para mim, eu tenho que ser, e eu tenho que me tratar dessa forma. Então, para mim, o caminho é mais desse, de se cuidar. Aí, Flávia. Vai Para quem você, quiser, pode ir. pode ser? Tá. Para quem quiser conhecer meu trabalho, o meu Instagram é Shairin Underline. Eu vou estar na PocCon com mesa durante o evento, então aproveitem, passem por lá para conhecer pessoalmente o meu trabalho.
Meus pontinhos finais sobre o tema, repetindo um pouco o que eu falei no começo, eu acredito que autoestima é uma coisa que a gente constrói todos os dias. E aí termina no final do dia, no dia seguinte você tem que ir lá e construir de novo, sabe? Eu não acho que eu estou bem hoje, amanhã, e nunca mais eu vou me sentir feia, nunca mais eu vou. Porque não funciona assim, né, gente? A gente acorda um dia se achando a coisa mais horrorosa do mundo. E não importa quem fale, na verdade a gente começa a achar que a pessoa está mentindo, né? Ai, que mentiroso. Então, acho que é bem aquilo de a gente se olhar no espelho todos os dias e tentar se firmar, né? Se amar um pouco mais, um dia por vez. E acho que é isso. E espero vocês lá na PocCon. Ai, meu nome é Flávia Fernandes, eu vou colocar aí minhas redes, @Space, se vocês não acharem, coloca a Flávia Borges, que aí vocês vão achar lá meu perfil no Instagram e tudo mais. Eu não tenho uma lojinha dessas coisas, mas se vocês quiserem, eu ainda tenho uns quadrinhos físicos Maré Alta e do meus Minerva Daninha também, mas só falar em DM pra mim que aí a gente resolve e eu consigo mandar e tudo mais. E acho que nessa questão de autoestima também eu vou muito do pensamento dos dois, assim, que vocês colocaram, de que é uma constância, assim, eu acho que a gente sempre tem essa coisa de que é algo, autoestima é algo linear e não é necessariamente essa lógica, assim, é algo inconstante, tem dias e dias, assim, mas conforme a gente vai pensando nas nossas prioridades no que no que valoriza pra gente, sem pensar nesse padrão em si que colocam pra gente, é uma forma de a gente repensar e de construir, e ela melhora a cada dia, assim. E acho que é isso. É isso. Eu também ilustrei recentemente o livro para a Companhia das Letrinhas, o Manual de Penteados para Crianças Negras, que eu acho que também fala muito dessa autoestima de pessoas negras, e também foi um processo bem intenso na hora que eu fui ilustrar esse livro, de representar e de ter esse assunto que é algo que eu não tive acesso na minha infância e ainda é doido de imaginar de eu ter feito um projeto assim, de ter participado, e eu acho que conversa bastante com o tema também de criar uma autoestima legal para futuras gerações e além do que a gente vai ser também, do que a gente vai deixar para as outras pessoas. Bom, tá tudo certo. E é isso. Espero que esse bate-papo, para quem esteja assistindo aí, tenha sido bacana, que tenha possibilitado alguma reflexão a respeito do assunto autoestima, que vocês possam sair aqui com enfim, com algum acréscimo na autoestima de vocês. Vocês podem achar aí o Afronerd no @Afronerd _, que é onde eu produzo lá o meu conteúdo, junto com uma equipe agora, que é incrível também. Eu vou estar no evento, então fiquem de olho lá, que a gente vai estar por lá, cobrindo o evento e conversando com os artistas que estão expondo. Quero agradecer aí a presença de todos nesse bate-papo, Chairin, Flávia, Auri, todos vocês foram incríveis. Obrigado aí por aceitar esse bate-papo e falar sobre esse tema tão cheio de nuances e desdobramentos. E é isso, não esqueçam, então, PocCon, dos dias 9 e 10 de junho, lá no Centro Cultural de São Paulo, e vai ser um evento incrível que vocês não podem perder. Então, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.